Com certeza. Quase ninguém. As pessoas desistiram de acompanhá-las. Desistiram. E, principalmente os juízes. Exatamente. E você percebe muitas vezes ninguém sabe onde está em grandes partes, nem nos tribunais. Nem os tribunais. Ninguém sabe onde as coisas estão. Ou seja, essa visão de ruptura com esse modelo protagonista do juiz, de colaboração, não é um modelo de esvaziamento do papel do juiz. E isso não há qualquer... A crítica não é ao aumento do poder do juiz. É ao esfacelamento do papel do processo e do papel das partes dentro do processo, que o reforço demasiado do poder do juiz conduz na prática. E cria um problema, porque num sistema no qual eu tenho leis, normas repletas de conceitos indeterminados, um reforço do papel solitário do juiz e não tenho espaço de debate no processo, como o juiz vai complementar? Como o juiz vai falar o que é boa-fé objetiva, o que é função social do contrato, o que são esses conceitos, o que é dignidade da pessoa humana, ou o que é ordem pública, que é a forma atual de se falar em nome de Deus, né? Porque no medievo falava em nome de Deus. Interesse público. Supremacia do interesse público, é falar em nome de Deus, que aí a pessoa não precisa nem justificar o porquê. Como que o juiz vai aplicar isso? Similares, né? Função social e etc. Todos eles viraram um mecanismo de blindagem para o juiz decidir como ele bem entende. Uhum. Então, o que vem sendo defendido por várias pessoas e o que vem sendo aplicado em vários tribunais? Essa ideia de que o conceito jurídico indeterminado, a cláusula geral, é uma situação técnica na qual a lei assume a parcela da responsabilidade da aplicação do conceito e entrega esse segundo conceito para o juiz, isso vem sendo repensado. Como? Eles vêm falando que é ao juiz mediante o suporte técnico dado pelo processo e, quanto a isso, eles vêm redefinindo o próprio papel de um princípio constitucional conhecido por todos nós, que é o princípio do contraditório, que é o princípio de participação do processo. O contraditório, ele não pode mais ser visto, e para o espectador entender, o contraditório é um princípio que, a priori, que num primeiro momento, garante que a parte seja ouvida antes que uma decisão seja proferida contra ele. É um princípio que garante um diálogo para a formação da decisão. Só que nos últimos tempos, e isso de algum tempo em vários outros países, eles vêm redefinindo o contraditório não só como uma necessidade de que as partes sejam ouvidas, mas como uma necessidade de que as partes influenciem na formação e que os fundamentos das decisões, das sentenças, por exemplo, tenham sido fruto de algo que foi debatido no curso do processo. De modo que, se a decisão apresenta algum fundamento surpresa, algum fundamento que não passou pelo debate do processo, a decisão seria nula, porque ela não foi fruto do debate, ela foi fruto de uma construção... do que o STJ consolidou lá nos anos 90 e que vem de 2000 para cá. Exatamente, que é a ideia de que a aplicação do direito está na cabeça do juiz e o juiz pode aplicar ele bem. O que importa são os fatos, o que importa é a entrega dos fatos pelas partes e o juiz entregará o direito a partir desses fatos, exatamente. para esses fatos. A ideia de uma melhoria qualitativa é a ideia de você repensar o debate processual de modo a construir um processo. Com uma particularidade que a gente tem que lembrar aqui, né? Essa ideia de que você me dá o fato que eu te dou o direito, ela é muito interessante, mas ela corresponde ao direito pretoriano, onde o juiz tinha um mandato de 1 ano. Exatamente. Eleito, né? Então, é algo muito interessante. A hora que eu subo a pars nova e eu ratifico a pars translatícia, a hora que eu subo os meus parâmetros novos e ratifico os parâmetros que eu quero respeitar de uma tradição jurídica, eu estou obrigatoriamente inserido dentro de uma sociedade com a qual eu presto contas, perdão. Exatamente. E essa prestação de contas que o juiz deve dar mediante as suas decisões, ela tem que passar pela redefinição do próprio debate do processo. E perceba, foi provado de que você reforçar o debate do processo não aumenta o tempo de tramitação, muito antes pelo contrário. Na grande maioria dos países onde houve essa redefinição do papel do contraditório e no qual a decisão, a sentença é fruto de um debate melhor, o nível de recursos baixou vertiginosamente e o número de recursos providos, acatados no tribunal, foi muito menor. Tá bom, mas espera aí. Vamos voltar cá para o começo da coisa. Quando a gente fala em decisão boa. Nós não temos um problema de qualidade do membro do judiciário na raiz do que nós estamos vivendo? Porque quando você fala aumentar o debate e as partes satisfeitas com a decisão... Não, satisfeitas não vão ficar. Mas não, às vezes ficam. Eu vou dar um exemplo. Na arbitragem, assim,
você curiosamente encontra um nível de satisfação muito grande. E o que é mais interessante, apesar de eu ter o procedimento iniciando com cada um escolhendo o seu juiz, entre aspas, o seu árbitro, nós temos um elevadíssimo volume de unanimidade. Ou seja, quem você escolheu, quem você acha que é adequado para julgá-lo, julga contra você. Mas todas as pessoas leigos que até hoje eu conversei e que tiveram o seu problema resolvido por um árbitro, disseram basicamente a mesma coisa. Não concordo com a posição, eu acho que eu estava certo. Mas sou obrigado a concordar, a reconhecer que lendo é defensável. Ou seja, que entre as duas posições, ele tomou conscientemente, ou eles tomaram conscientemente uma dessas posições. Então, essa fundamentação, isso que você está falando, isso tem sido vivido na arbitragem, mas voltamos ao começo do programa, numa decisão que é boa. Será que nós não temos um problema de qualidade do profissional juiz? Nem vou falar de qualidade do profissional advogado, porque aí a coisa fica pior ainda, tá? Mas nós não temos um problema de qualidade do profissional juiz nessa história? Quando a gente pega, às vezes, decisões que você fala, de onde ele tirou isso? De qual lei? De qual doutrina? De onde ele tirou isso? Mamed, eu concordo em alguma medida com você que nós temos um problema com os juízes. Eu acho que o nível dos juízes ele é uma coisa importante, mas não dá para acreditar que só com a melhoria dos juízes nós vamos melhorar o sistema. Porque não adianta eu ter um juiz virtuoso, e o juiz virtuoso que a doutrina, inclusive instrumentalista, parte dela para, vamos dizer assim, defender a sua linha teórica, é a ideia de que eu tenho um juiz com uma formação diferenciada. O pressuposto para a linha teórica instrumentalista é a ideia de que eu tenho um juiz virtuoso que vai captar valores e vai conseguir sopesar os valores e aplicar fazendo justiça social. Mas vendo o impacto político, dialogar, ele precisa ter capacidade de dialogar, né? Vendo a capacidade, o impacto político, econômico, social, tudo isso. A primeira coisa, o juiz ele não tem essa formação. O juiz ele não está predisposto ao debate. E não é só o juiz, os profissionais em geral não são preparados nas graduações para o debate. Eles não são formados para debater. Eles são formados para escrever peças e olhe lá. Sim. Inclusive pelo nível de qualidade dos cursos que vêm na atualidade. Eles não são preparados também nem para escrever peças. Sim, mas quando muito, eles são preparados para escrever. Só que não dá para também atribuir a culpa ao magistrado e aos advogados, porque nós temos um problema